Gente, falar sobre namoro é uma tarefa muito interessante e muito desafiadora também. Deixa eu abrir esse copo aqui, que falar, esse clima todo já me deixou com a boca seca já, muita tensão no ar, os hormônios. Dá para sentir, dá para palpar essa atmosfera de seca. Estou bebendo água aqui, é um ato profético quase. Joga na cabeça, vou dançar na chuva. Nunca entendi esse negócio do vou dançar na chuva, mas isso é outra história. É muito desafiador falar sobre namoro, porque a Bíblia foi escrita numa outra cultura. E o namoro, como nós o conhecemos, todas as formas de relacionamento, a sua manifestação cultural é muito recente. E a Bíblia não conhece o tipo de namoro que nós temos na nossa cultura. Mas isso não quer dizer que namorar é antibíblico, ou que o namoro é pecado, ou que existe alguma forma de fazer coisa que seja absolutamente sem possibilidade de erro, ou que uma forma é mais pecaminosa, ou a outra é intrinsecamente ou é mais abençoada ou abençoada a priori. Não. A Bíblia fornece para a gente alguns princípios. Esses princípios são importantes. A Bíblia te fala como você deve se relacionar com as pessoas, como você deve falar com as pessoas, como você deve ser na sua relação com Deus, na sua relação com a sua família. E tudo isso monta o cenário para que a gente fale sobre namoro. A palavra de hoje é um namoro 360. É namoro 360. Não é namoro 360. Depois eu estava olhando ali, né? Dá para ler com uma conjugação diferente. Namoro 360. Não é isso que eu quero dizer. Você não deve namorar 360 pessoas. O namoro 360 é a ideia que a gente tem de um namoro pleno. De uma ideia de namoro que seja completo, que seja abençoado, que seja segundo a vontade de Deus. E esse é o namoro que Deus tem para nós. Esse é o relacionamento que Deus tem para nós em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ser 360, essa noção de completude. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vamos repetir isso todos juntos? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mais uma vez. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Essa é a vontade de Deus para você. Esse é o alvo de Deus para você. Deus não te chamou para outra coisa senão a pureza. O seu alvo, como cristão, deve ser a pureza em todas as áreas. Por isso, de uma certa forma, os princípios para um namoro 360, um namoro abençoado, um namoro na luz, ele é o mesmo princípio das outras áreas da sua vida. Deus te chamou para a pureza. Deus te chamou para a santidade. Se você for uma pessoa que busca a pureza de coração e a santidade, tudo aquilo que você fizer vai ser tocado por essa pureza e por essa santidade. É ou não é? Algumas pessoas acham que o alvo do cristão é a virgindade, né? E aí, tipo assim, não tem que ser virgem, tem que ser virgem, tem que ser virgem. E a virgindade, você aplica todas as suas forças na virgindade. A virgindade, ela é extremamente importante, mas o seu alvo final não é a virgindade, é a santidade e a pureza. Isso não quer dizer que a virgindade então, o pastor falou que não importa. Não tem nada a ver. Alguém que se importa com santidade e com a pureza vai se importar com isso também. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu conheço muito virgem que é podre. Conheço muita gente que nunca teve uma relação sexual, mas o coração é podre, a mente é podre, é lasciva, é pornográfica, é suja. Aí a pessoa fala, não, mas eu sou virgem. Cara, mas você, a pessoa mais impura que eu conheci. Várias das pessoas mais impuras que eu conheci na vida eram virgens.
e acha que o alvo é a virgindade, virgindade, virgindade. Parece que a pessoa está constipada o tempo todo. Virgindade, virgindade, virgindade. Não, meu irmão, Deus te chamou para pureza. Deus te chamou para santidade. E isso garante que se você, infelizmente, teve alguma experiência fora da vontade de Deus e você, esse capítulo da tua história não está de acordo com aquilo que você gostaria, inclusive sobre virgindade, você ainda pode ser puro. Você pode ser pura. Virgem ou não virgem, Deus te chamou para pureza. Virgem ou não virgem, Jesus te chamou para santidade e você pode ser santo e você pode ser puro e esse deve ser o seu alvo. Amém? Esse deve ser o alvo do seu relacionamento. Um relacionamento abençoado, um relacionamento puro. Por que a gente precisa falar de relacionamento? Porque é natural para o homem se relacionar. Isso é um caminho sem volta, gente. Mas o homem nos fez, Deus fez o homem para que o homem se relacionasse. Deus é um ser relacional e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em relacionamento. E Deus criou o homem e a mulher para que eles tivessem uma comunhão especial, não é verdade? Se você está ao lado de um ser humano, este ser humano representa essa união. Não sei se você já olhou assim, já teve essa visão sobre as pessoas, mas cada pessoa que existe, existe por causa de uma relação sexual. Já provou para pensar nisso? Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Essa pessoa só existe porque a coisa funciona. Essa pessoa só existe porque o pai e a mãe dela, em algum momento da história, tiveram uma comunhão especial no espírito, né? Não só no espírito. E aí essa pessoa está aí, e você está aí. Eu tenho 2 irmãs, então eu tenho certeza que os meus pais tiveram essa comunhão no mínimo 3 vezes na vida. 3 vezes precisaram ter. Acho que foi só isso. Né? Fico pensando mais sobre isso também. Né? Mas é por isso que a gente precisa falar de relacionamento, é por isso que a gente precisa falar de sexo, porque é absolutamente normal. O fato de que esse auditório está cheio de gente é porque Deus criou o sexo. E as pessoas gostam de fazer sexo. E as pessoas gostam de ter relacionamentos. E tudo isso deve estar, se você é um cristão, deve estar sobre a luz da palavra de Deus. E é por isso que a gente fala. Se a gente não falar aqui, você vai aprender sobre isso na televisão. Você que é adolescente vai querer aprender sobre sexo nas conversas de corredor na escola, onde todo mundo é PhD, mas ninguém nunca fez. É ou não é? Onde todo mundo sabe como tem que ser, todo mundo tem uma ideia, e aí a gente fica com essa falsa imagem e essa mentira de que o mundo e o diabo e o pecado sabem mais sobre sexo, sabem mais sobre intimidade do que a palavra de Deus. Foi Deus que criou o sexo, foi Deus que criou essa maravilha para ser desfrutada no momento certo com a pessoa certa. Então a gente precisa falar sobre o namoro para a gente entender qual é a perspectiva de Deus sobre isso. E existem 2 maneiras que a gente pode abordar o assunto de relacionamento. A primeira maneira é como a nossa cultura prega. É uma maneira de independência. A perspectiva da independência é aquela perspectiva que diz assim, não, eu vou fazer aquilo que é bom para mim, aquilo que me agrada, eu sou o foco de todas as coisas, eu sou o centro. E quer saber? Isso é muito comum na nossa cultura. Eu não vou me casar. Eu vou cuidar da minha vida, eu sou independente, eu vou construir a minha própria história, eu não estou aí para ninguém, eu não estou aí para nenhum plano que Deus possa ter para a minha vida. Não me interessa muito se Deus quer que eu me case, ou se Deus imagina que eu vá constituir família. Não me interessa. O que me interessa é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e como eu vou desenhar a minha história. Essa é a perspectiva da independência. E nenhum cristão, nenhum crente no Senhor Jesus, alguém que nasceu de novo, deve ter essa perspectiva. Porque nós somos sujeitos a Deus, e Deus tem um plano para você. Então você não escreve a sua história a partir de si mesmo. Você escreve a sua história a partir da vontade de Deus. Essa é a perspectiva da independência. E existe a perspectiva da idolatria também. Onde a sua vida só vai ser aquilo que poderia ser o dia que você encontrar aquele abençoado ou aquela abençoada. E aí fica uma idolatria do relacionamento. E aí se a pessoa não casou, ou se a pessoa não tem um namorado, parece que ela não é um ser humano completo, entendeu? Todo mundo olha para ela e fala assim, tadinho, né?
não está cumprindo o propósito de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente não deve nem ir para o extremo da independência, de achar que a gente não precisa disso, ou que a gente é que decide sobre isso, e nem para o espectro da idolatria, onde achar que a vida só é completa se houver um namorado, ou se você só vai ser completo se você tiver uma namorada, ou se você só é digno de respeito se você se casar um dia. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não se casaram e que serviram a Deus ao máximo, que cumpriram o seu propósito. O apóstolo Paulo é um, o profeta Jeremias é outro, o próprio Jesus é um exemplo de alguém que não passou pelo casamento, mas cumpriu o seu propósito. Obviamente, a maioria das pessoas não tem esse dom, não tem essa vocação, né? Imagina, todo mundo praticamente imagina-se em um ponto da vida, conhecendo alguém, se entregando a alguém, constituindo uma família e construindo uma história. A maioria das pessoas. Mas se esse não é o seu caso, você não deve se sentir pressionado nem pela cultura e nem pelas outras pessoas dentro da igreja. Na verdade, a igreja deve ser o primeiro lugar onde isso é falado à luz das Escrituras. Então, queridão, minha querida, não vá nem para a independência e tente escrever sua história a partir de Deus. Deus tem uma história para você. Saiba qual é a vontade de Deus. E também, não coloque todas as expectativas da sua vida como se a sua vida só fosse começar depois de você encontrar o seu namorado, sua namorada. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, na semana passada, no sábado passado, a gente falou sobre o que fazer quando ela não vem. O que você deve fazer? Onde você deve gastar o seu tempo? A sua força, os seus dias, enquanto você ainda não encontrou uma esposa ou ainda não encontrou um marido. Então, acessa lá o YouTube e assiste a palavra do sábado passado. Mas eu quero começar com 3 perguntas. Para a gente pensar um namoro completo, pensar um namoro pleno, um namoro 360, a primeira pergunta que eu te faço é: como está o seu relacionamento com Jesus? Porque em João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim dá muito fruto, mas o ramo que não está em mim não dá fruto. E logo o jardineiro, né, que é Jesus e as árvores somos nós, não, vocês nem lembram disso, né? Isso é antiga. Deus, que é o agricultor, corta esses galhos. E aí Jesus diz assim: olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Por isso que essa é a minha pergunta. Como está seu relacionamento com Jesus? Porque se você não tiver um relacionamento com Jesus, seu namoro não vai ser 360. Tudo que você tem, todas as bênçãos que você pode viver, são derivativas da presença de Jesus na sua vida. Se você não se relaciona com Jesus, é impossível você ter um namoro abençoado. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: você é influenciado por mentiras culturais acerca do que é um namoro? Quem é que te ensina sobre namoro? O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal? São os blogueiros ou as blogueiras? É a tua cultura? Porque eu quero te falar um negócio. A nossa cultura diz muitas coisas sobre relacionamentos que a palavra de Deus vai completamente contra. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, presta atenção, os últimos dias serão difíceis. Os últimos dias serão perigosos. Os homens serão amantes de si mesmos, caluniadores, as pessoas vão ser maldosas, as pessoas vão ser egoístas, e fala um monte de coisa que as pessoas seriam. Paulo fala um monte de coisa que aconteceu na cultura, mas aí ele diz assim: tu, porém, guarda essas coisas que eu tenho falado. Então, hoje nós falamos aqui, nesse lugar, nós vamos falar sobre namoro de uma perspectiva diferente da nossa cultura. Aqui é o lugar onde eu digo assim: olha, lá fora, eles podem falar que isso é normal, eles podem ir para a cama com o namorado ou com namorada sem problema nenhum, achando que isso não... que ninguém tem nada a ver com isso, que a vida é deles, que ninguém pode opinar sobre isso. Eles podem sair lá na cultura, na nossa cultura. Eles podem dizer que você namora quem você quiser, que você tem mesmo aqui a experimentar, que você tem que namorar 360 pessoas, né? É o namoro 360. Tu, porém, vocês, porém, os filhos de Deus, porém, não agirão dessa forma. E eu quero que você veja esses limites que Deus impõe para nós, não como
proibições, mas como cercas de proteção. As leis de Deus para nós, elas são como cercas que nos protegem da gente se frustrar na vida. Nós falamos sobre isso semana passada, que o fato, por exemplo, de um casal de namorados achar que pode ter uma vida sexual ativa e tá nem aí para ninguém, e dorme com o namorado, e achar isso normal, é prejudicial não é só para a sua alma, mas é prejudicial para a tua história. Porque se você tem um livro sensacional do Tim Keller sobre casamento, chama O Propósito do Casamento, e ele traz várias pesquisas. E uma das pesquisas que eu me lembro que ele trazia é que casais de namorados que dormem juntos e que depois se casam, têm uma taxa muito maior de divórcio do que aqueles que se guardam até o casamento. Isso é pesquisa científica. Então, quando Deus diz para você, namore, tenha um namoro puro, tenha um namoro santo, Deus está guardando o seu futuro, está guardando a sua história. Não é só uma ordem ou uma coisa religiosa. Não, Deus sabe aquilo que Ele tem para você. E o sonho de Deus é que você não tenha só um namoro 360. É que você tenha um noivado 360. E um casamento 360. Uma família 360. Sabe aquela família da Doriana, da propaganda da margarina, né? Que lá, você olha aquilo lá, você sente um caco, né? Porque todo mundo é lindo, maravilhoso, o cachorro, né, é lindo, todo mundo, as crianças, todo mundo à mesa. E a vida não é muito assim. Mas a vida que Deus tem para você é uma vida 360. Deus tem uma família para você, Deus tem uma história. E para isso você precisa se atentar desde agora. Existem 4 maneiras que uma pessoa pode se relacionar. Basicamente, né? Uma delas engloba várias outras, mas a primeira maneira como alguém pode se relacionar e pode chegar ao casamento é através de um casamento arranjado. Casamento arranjado não é muito comum na nossa cultura, mas em vários outros lugares do mundo ele ainda acontece. E eu vou dizer uma coisa, a gente conhece várias histórias ruins sobre casamento arranjado, para a nossa cultura isso é terrível, né? Como que alguém pode decidir, os meus pais e tal. Mas eu conheci pessoas lá no Nepal que tinham famílias maravilhosas, casamentos maravilhosos, e eles tiveram um casamento arranjado pelos pais. É uma coisa cultural. Eu até falei para a Carol, né? Quando eu tinha 16 anos, quando eu era mais jovem, se alguém me falasse de casamento arranjado, que o pai ia escolher a noiva ou o noivo, eu ia achar o cúmulo, né? Hoje eu tenho uma filha, eu acho maravilhoso. Eu acho essa ideia fantástica. Quem teve essa ideia foi um gênio, né? Mas isso não é muito comum para nós. A outra maneira de a gente chegar ao casamento e se relacionar é através de um relacionamento que a gente chama de corte. Quando você já ouviu falar de corte? A corte, alguns falam assim, mas isso não é casamento arranjado? É a mesma coisa. Não. A corte é diferente. A corte é um processo de relacionamento onde a pessoa se relaciona, em primeiro lugar, com os pais daquela pessoa, e envolve as famílias, e deixa que as famílias sejam parte ativa no relacionamento. Existem muitos princípios bíblicos envolvidos nisso. Principalmente no Antigo Testamento, a gente vê essas 2 formas de relacionamento. Casamentos arranjados, a gente vê no Antigo Testamento, e Deus cumpriu a sua história através de casamentos arranjados. E a gente vê também a corte, naquela figura de vocês entregarão as suas filhas em casamento e tal. A gente vê isso em Isaías, vemos isso em outros profetas também. Do pai entregar a filha. Até a maneira que a gente celebra o casamento, né? A cerimônia do casamento, que o pai entra com a noiva e aí dá ela em casamento ao jovem mancebo. Isso mostra essa característica de que a menina é dada em casamento, de que o pai é quem entrega, de que os pais participam disso. Particularmente, eu acho lindo. E eu acho que na nossa cultura, no momento da história que nós estamos, e de acordo com os princípios da palavra de Deus, esse é um princípio que a gente não pode perder. Algumas pessoas dizem que a corte está relativa também com o nível de intimidade que você tem com outra pessoa. Afinal de contas, se você está namorando com seus pais do lado, não dá para você avançar muito em intimidade. O que também é muito bom. Mas a corte não determina, quem determina o nível de intimidade que vai poder
um casal ter durante a sua corte ou não, é a própria família, cada caso é um caso, cada família tem uma experiência, mas o grande princípio da corte, desse relacionamento, é você envolver sua família, deixar que os seus pais, aquelas pessoas que são referência espiritual na sua vida, participem do teu namoro. Em alguns casos não funciona muito a corte, por exemplo, pessoas mais velhas, né? Pessoas que vão se casar já com uma idade um pouco acima do que as pessoas geralmente têm no seu primeiro casamento. A pessoa vai se casar, por exemplo, com 40 anos de idade, com 45 anos de idade. Os pais já faleceram. Ou você não tem pais convertidos, ou seus pais não podem te auxiliar e te ajudar nesse processo de escolha de uma pessoa de Deus para você. Então tem algumas particularidades. Mas lá em casa vai ser assim, entendeu? O cara sai comigo primeiro, entendeu? Me leva para jantar, entendeu? Passa numa prova de teologia que eu vou escrever para ele. Entendeu? Vai ser assim, vai assistir jogo do meu time, vai torcer para o meu time. E aí, se eu gostar dele, aí ele pode conversar com a Clara. Se eu não gostar, eu sumo com o cadáver dele e ela nunca vai ficar sabendo. Mas é um princípio bíblico a família participar. Então, se você quer ter um namoro 360, esse é um conselho que eu dou para você. Permaneça dentro dos limites da palavra de Deus. E se seus pais são essas referências de espiritualidade, de vida com Deus, de casamento, tenha a bênção deles. Existe um namoro não cristão, que é um namoro que eu coloquei entre aspas normal, mas a gente não deve nem usar essa palavra para algo que é pecaminoso, né? O nosso namoro normal, nosso namoro cultural, namoro mundano, ele também é construído culturalmente. Em 1920, vários processos sociais começaram a acontecer que mudaram a maneira como homens e mulheres se relacionavam. Antigamente, antes da indústria do automóvel, o rapaz ia de cavalo ou ia a pé para a casa da mulher e tinha que namorar lá. Namorava lá, junto com a família. Depois, com o avanço da indústria do automóvel o input que havia para que isso gerasse dinheiro, né, e fomentasse outras áreas da economia, os carros começaram a aparecer. Agora o cara pega a menina em casa e leva ela embora. E aí outras áreas da economia também começaram a surgir. A indústria do entretenimento surge nessa época. Aí o cara já não fica mais em casa conversando com o pai da menina, ele leva ela para o cinema. Então, você vê que os processos culturais mudaram a maneira como as pessoas se percebiam e se relacionavam. Lá na década de 60 teve a revolução sexual. Onde as pessoas começaram a falar muito sobre liberdade sexual, sobre ter vários parceiros, dormir com várias pessoas. E no final da década de 60, década de 70, surge a pílula anticoncepcional, que também tem um fundo muito importante para a construção desses relacionamentos. Agora as mulheres podem se relacionar com quem elas quiserem, sem medo de engravidar, porque existe o anticoncepcional. O namoro, como nós conhecemos hoje, ele é um produto dessas transformações culturais. Então as pessoas só pensam em si mesmas, as pessoas são extremamente volúveis na troca de parceiros, elas são o centro de todas as coisas, é a vontade delas, ninguém pode dizer para elas o que é certo e o que é errado. Isso é um produto cultural. E existe um namoro cristão, um namoro dentro dos princípios da palavra. É o namoro 360, é o namoro completo. E se você está aqui hoje, eu quero dizer para você, sem medo de errar, os planos de Deus para essa área da sua vida são maravilhosos. Deus quer te dar um namorado maravilhoso. Deus quer te dar uma namorada maravilhosa. O fim desse relacionamento é o casamento. Essa deve ser a sua preocupação. Esse deve ser o seu alvo final. Crente não namora por namorar, né? A gente namora para conhecer as pessoas e entender que Deus tem para nós um futuro, uma família, um casamento. E aí o namoro está dentro desse processo, né? Então, eu quero te convidar a você ter sonhos melhores para a sua vida afetiva. Para você não se contentar com pouca coisa. Não se contentar com um namoro como as pessoas namoram aí fora. Deus não quer te dar uma história pela metade, nem uma família pela metade, né? Deus quer te dar algo completo, algo pleno, algo lindo. Não se venda por menos do que isso.
Como eu falei, a Bíblia ela não dá muitos conselhos que cabem dentro da nossa cultura acerca da prática do namoro. Por isso a gente vai fugir um pouquinho, vamos ter uma conversa mais coloquial, né? Eu quero dar alguns conselhos para você ser um namorado 360, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E você ser uma namorada 360, você ter um namoro abençoado. O primeiro conselho para você ser um namorado maravilhoso e uma namorada maravilhosa é para aqueles que ainda não começaram a namorar. É um pouco da recapitulação daquilo que falamos semana passada. Para você ter um namoro abençoado, você precisa viver bem o seu período de solteiro. A maioria dos problemas que existem dentro do casamento, saiba, não são problemas do casamento. São problemas da solteirice que foram para o casamento. Foram problemas que não foram resolvidos antes. Coisas que não foram resolvidas antes. E aí desembocam lá e dão problema lá. Então, se você ainda não encontrou o abençoado ou a abençoada, eu quero te convidar a viver bem o teu período de solteiro. Sirva ao Senhor Jesus, lidere, aprenda, estude, leia livros, converse com pessoas, seja discipulado, sirva nos ministérios da igreja. Rapaz, jovens, moços, sirvam no ministério, principalmente no ministério infantil. A Vasti vai adorar isso aqui, né, esse merchan. Sirva no ministério infantil, meu irmão. É uma bênção. Deus vai fazer de você um dia, se Ele quiser, um pai. Pratica com o filho dos outros. Enquanto você não tem os seus, vai aprender a cuidar de criança. Vai ser uma pessoa que sabe, inclusive, você vai estar lá no Ministério Infantil, você vai estar lá cuidando, né, das criancinhas, aí você vai ver uma outra voluntária lá, né, quem sabe, você olha para ela, olha para você, gostou? A gente podia tentar, né, quem sabe um dia, né? Nossa, como ele gosta de crianças, acho que ele será um bom pai. É maravilhoso, mas vai servir a Jesus, vai para congresso, vai para retiro, se enfia na igreja, se enfia na casa do Senhor, viva bem esse tempo. Se você precisa vencer alguns desafios, vença agora. Se você tem falhas de caráter para vencer, vença-as agora. Não vai jogar nas costas do namorado. Não vai jogar nas costas da namorada. Se você tem um problema com insegurança, e você não resolver, na hora que chegar o homem e a mulher de Deus para a sua vida, você vai ferir essa pessoa sendo extremamente ciumento ou ciumenta. Isso é terrível, a gente vai falar um pouco mais disso à frente. Mas o tempo de solteiro é para isso. 2, entenda bem qual é a estação da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que ainda não está na hora de namorar. Eu estou falando aqui para várias faixas etárias diferentes, vários grupos diferentes. Tem algumas pessoas que estão na época de encontrarem o abençoado ou a abençoada. Tem que abrir o olho mesmo. Tem que orar. Tem que ficar bonitinho, não é? Passar o perfume. Tem que dar aquele tapa no sorriso. Mas tem gente que não está no momento de namorar. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive uma experiência muito forte com Deus no final da minha adolescência, antes de eu chegar dos meus 20 anos, e foi a época que eu entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade sabendo que eu ia precisar estudar 4 anos, e eu ia ter muita coisa para me preocupar, e eu precisava focar no meu relacionamento com Deus. Então eu fiz um voto com o Senhor. E eu fiquei solteiro por 3 anos. Eu falei, eu só quero, quem sabe, se o Senhor quiser, me abrir para pensar e orar sobre isso no meu último ano de faculdade. E por 3 anos eu estava na faculdade, gente. Quem está na faculdade, está nessa fase da vida, sabe que é difícil. E, gente, eu tava no auge, gente. Eu tinha cabelo. Você está entendendo? E eu falava, não. Porque depois o cara quebrado, assim, que nem eu agora, falando, não, eu escolhi esperar. Pô, assim, você escolheu esperar porque ninguém te quer, né? Mas naquela época, não, eu estava assim, Senhor Jesus, não é a época de eu namorar. Não é o momento. Então, às vezes, você entrou na faculdade, se dedica à faculdade. Se você entende que nessa etapa da tua vida, você ainda não conseguiu um emprego, você está lutando, você quer passar num concurso melhor, você não consegue ficar no trabalho, você ainda não tem uma renda legal, você que é homem, né? Ou você que é uma menina também, está pensando em outras coisas, quer se desenvolver em outras áreas, saiba qual é a etapa em que você está. E sabe que nem todas as etapas são etapas para se arrumar namorado ou namorada. Não interessa quão puro você é ou quão pura você seja, menina. Você precisa entender que existem momentos da sua vida. Terceiro,
para você ser um namorado 360 ou uma namorada 360, tenha cuidado com as suas expectativas. Eu vejo algumas meninas com tanta expectativa, mas assim, tão cheia de detalhe, que eu vou falar, filha, você não vai encontrar. Você está sendo muito criteriosa. Né? Mas que eu não gosto, que a sobrancelha dele tem um pouquinho, tem uma... Querida, é muita expectativa, é muito critério, é muita coisa. E por outro lado, eu vejo gente que parece que não tem nenhuma. Cara, por que você está saindo com essa pessoa? Por que você está namorando? Ela pediu. Pô, então é assim, a pessoa está viva, consegue falar, já é partido para você. Aí não tem critério, aí é o outro extremo. Então, cuidado com as suas expectativas, nem expectativas altas demais, e nem ausência de padrão, e nem ausência de parâmetro, não é? Então, saiba dosar essa área para você não ficar, para você não atrapalhar, enfim, essa área. Número 5, namoro 360 não é um namoro de julgo desigual. O que é julgo desigual? Julgo desigual é quando uma das duas pessoas está tem convicções diferentes, está numa fase da vida muito diferente, ou tem uma criação muito diferente que torna o namoro meio desbalanceado. A gente fala muito sobre você não namorar alguém que não seja cristão. Essa é a primeira coisa, o julgo desigual. Filha ou filho, não caiam nessa. Você namorar alguém que não conhece ao Senhor Jesus, não se converteu, não entregou sua vida a Deus, é furada. Não só a Bíblia condena isso, mas se você tentar... Eu poderia te falar aqui de várias experiências, de gente que fala assim, não, mas eu vou abrir uma concessão. Mas ele crê em Deus. Sim, Tiago fala que os demônios também creem e estremecem. Eu acho que você não vai querer namorar um demônio, não é? Então, isso não é muito critério. Mas ele acredita em Deus. Mas ela é uma pessoa religiosa. Sim, mas o que eu estou falando é de alguém que conhece a Deus com você. E que o Espírito Santo tem acesso ao coração dessa pessoa. Isso não vai fazer sentido você falar sobre pureza com ela. Não vai fazer sentido você falar de chamado missionário, de servir a Deus, de pedir perdão ou de ler a palavra. Isso é uma disparidade que parece pequena agora, mas ela é um desvio angular. Ela só cresce com o tempo. Daqui a pouco você está casado com alguém que não compartilha das coisas mais básicas, das suas convicções mais básicas. E aí já é tarde demais. Então, não negocie. Não entre em julgo desigual. Quarto lugar, você não precisa namorar para conhecer alguém. Lembra que eu falei na semana passada? Olha, você pode frequentar os mesmos lugares que a pessoa que você está, né, que o seu crush ou a sua crush. Você pode frequentar os mesmos lugares, vocês podem ter os mesmos amigos. Você não precisa colocar um anel no dedo da pessoa logo de cara. É importante que você nutra relacionamentos e amizades, e você vá conhecendo as pessoas. É natural que as pessoas que se gostam comecem a frequentar os mesmos lugares. Mas não vai direto, então agora tem que namorar a pessoa para conhecer. Não. Conheça, deixa que as coisas aconteçam mais naturalmente. É lógico, você precisa tomar iniciativa. Principalmente os homens, eu bato muito nessa tecla, né? Você não ser um homem banana. Namorar 360, ele não é banana. Você precisa ter coragem de falar, olá, tudo bem? Olha, temos nos conhecido. Olha, entendo que eu estou numa fase da minha vida e tal, e eu vejo você assim tão maravilhosa, ela não é tão linda assim, levantando a mão, adorando a Jesus. Eu fico imaginando, Senhor Jesus, quero possuir essa terra prometida. Não, essa é feia, essa é ruim. Mas você precisa ter a coragem de assumir isso. Você precisa ter coragem de falar, coragem de se posicionar. E você, menina, precisa ter coragem de rejeitar, se for o caso. Porque aí você fala assim, vou ferir os sentimentos dele, né? É melhor ferir agora do que ferir daqui 2 semanas. E deixar o cara na expectativa. A gente falou sobre isso. Seja muito sincero. Seja muito sincera. Então, se ele está tendo a coragem de falar, tenha coragem de ser sincera também, né? Outro conselho, olhe quem Deus já colocou perto de você. Para você ter um namoro 360, um namoro abençoado, talvez você esteja esperando demais e você esteja ignorando
uma bênção que está logo do seu lado. Olha, tem gente fazendo assim, ó. Todo mundo agora olha para a direita. Vou quebrar essa para você, tá? Ninguém vai perceber isso. Todo mundo olha para a direita. Agora todo mundo olha para a esquerda. Viu? Se ligou? Quer que eu faça de novo ou não? Todo mundo olha para a direita. Só chance. Olha agora para a esquerda. Tem pessoas que já estão no seu grupo de amigos. Pessoas que às vezes você olha e fala assim, mas fulano, não, pode ser essa pessoa. Né? Não fica só projetando para fora, para depois. Talvez a bênção de Deus está aí logo do seu lado. Então olha quem Deus já colocou na sua frente. Queridos, você quer ter um namoro abençoado, que conduz para um casamento abençoado, você precisa entender que a atração física é parte disso. Você não se apaixona só pela alma do indivíduo, ou pelo chamado da maravilhosa. Existe uma coisa linda que Deus te deu, que é a sua inclinação sexual. E que você precisa entender que isso faz parte. Se você namora, ou namora uma pessoa por quem você não se sente atraído fisicamente ou sexualmente, isso pode ser muito bom por várias razões. Mas entenda que você não vai conseguir ficar com essa pessoa para a vida toda sem sentir nada. E uma hora ou outra vai aparecer alguém que vai despertar alguma coisa em você, e se não for o seu namorado ou sua namorada, você terá problemas. Então você precisa entender que a pessoa também tem que te agradar fisicamente, tem que te atrair de uma certa forma, não é só uma coisa espiritualística, entendeu? É assim, nossa, Deus uniu as nossas vidas. Não, isso é lindo, mas também tem que ter aquela olhada assim, meu Jesus amado, me segura, é ou não é? Olha aí que bênção maravilhosa. Isso faz parte. Então, não invista demais se você não se sente atraído por aquela pessoa. Namore alguém que tenha a mesma visão sobre família do que você. Os mesmos projetos. Talvez não exatamente os mesmos, mas que o caminho de vocês seja convergente, tá? E não divergente. Duas pessoas não caminham juntas para destinos diferentes. Então não adianta você, se você é um cara que você tem muito claro para você, não, eu quero me casar e eu quero ter filhos, eu quero ser pai. E você se relaciona com uma menina que fala assim, não, eu não tenho esse sonho, eu não quero ser mãe. Isso é uma coisa que você deve ficar atento. E a mesma coisa o inverso. O cara que não quer ser pai, o seu sonho é ser mãe. Vocês precisam mirar nas mesmas coisas. Eu e a Carol, a gente se conheceu numa fase da vida em que também acho que a gente não tinha muito tempo a perder, né? Então a gente sempre foi muito honesto. E eu conheci a Carol, como vocês viram na semana passada, a gente se conheceu no campo. E eu me lembro, da nossa última noite no campo, a gente era só amigo ainda, mas eu fiquei muito impactado com uma coisa que ela disse. Eu falei assim, pô Carol, a gente ficou aqui, né, tanto tempo, na Angola, e foi tão difícil, né, tadinha, a bichinha sofreu lá. E olhando assim para essa realidade tão difícil, o que você aprendeu desse tempo aqui na Angola? Foi uma pergunta honesta. E ela disse assim, olha, eu não nasci para outra coisa. Eu tenho um chamado missionário. Isso ficou ainda mais claro para mim. Aí eu falei, cara, sensacional. Meses mais tarde, tempos mais tarde, quando eu comecei a olhar e perceber que havia alguma coisa ali, que Deus estava gerando algo, eu me lembrei dessa conversa, porque esse é o meu alvo também. Então não adianta, se eu tenho um alvo, eu casar com alguém que não tem esse alvo. Se você é um cara, por exemplo, que trabalha, e é parte do seu trabalho que você viaje muito, isso precisa ficar muito claro desde sempre. Que quando vocês casarem, essa rotina de vocês diferente, pode ser uma coisa que vocês vão ter que se adaptar, vão ter que viver. Né? Então não dá para vocês caminharem junto para lugares diferentes. Em nono lugar, guarda o seu coração. O namoro 360 é um namoro onde as emoções elas são despertadas no tempo certo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, o cara sai com a menina,
grupo de amigos, tal, conversa, achou bonitinha, tal, rolou aquela troca de olhares. Aí ele suspira, chega em casa, aí ele deita na cama. O nome da nossa filha vai ser Clara. Entrar no Google, pacotes para a lua de mel. Aí eles saem, no primeiro encontro de namoro, eles estão andando no shopping, eles entram na Riachuelo, aí eles olham a roupinha de neném. Que maravilhoso. Que não guarda teu coração, meu irmão. Não é tempo para isso ainda. Vocês estão acelerando. Vai ter um dia que, em nome de Jesus, você vai estar olhando roupinha de neném. Mas não avança o processo. Não é bom para você. Guarda o teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração, filha. Deixa que as coisas aconteçam com o tempo. Não adianta você escolher o nome de neném agora, vocês vão casar daqui 6, 7 anos. Saibam que, como namorados, vocês vão ter que viver algumas etapas antes. Então, eu sei que isso é complicado, porque naturalmente isso acontece, e eu estou falando aqui, mas eu era o primeiro, né? Ficava assim. Não, a Carol achou um diário dela esses dias, ela tinha 12 anos de idade, já tinha o nome dos filhos anotado. Ela não tinha ninguém, mas ela já era apaixonada pela ideia de se casar, entendeu? Então eu sei que isso é natural, eu sei que isso é normal. Mas saiba dar tempo ao tempo. Eu quero te fazer algumas perguntas também. Você que já namora, você que está em vias de namorar, essas perguntas, quero que você reflita sobre elas, porque eu acho que elas também têm alguns princípios embutidos que são importantes. Em primeiro lugar, você honra a sua namorada? Querida, o teu namorado honra você? Querido, a sua namorada te honra? Ela te respeita em público? Ele te respeita em público? Ele já te apresentou para a família dele? Ele tem orgulho em andar com você? Como é que ele fala com você? É de uma maneira honrosa? É de uma maneira educada? Porque um namoro 360 é um namoro onde as pessoas se honram. Um namoro completo não existe. E olha, eu vou falar e vou me colocar no banco dos culpados aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer piada e de brincar e tal. E sempre que a gente começa a falar de relacionamento, a Carol fala de mim, eu falo dela. Mas já teve uma vez que a Carol falou assim: amor, tem umas brincadeiras que você faz falando até sobre mim que eu não gosto. Não queria que você fizesse. Eu falei, putz. Eu desonrei a Carol com uma coisa que eu achava que era simples. Então eu quero te perguntar, você honra essa pessoa que está com você? Você fala bem da sua namorada? Você fala bem do seu namorado? Ou você é aquela pessoa que chega em casa, brigou com o namorado? Brigou com o namorado, chega em casa, mãe, você não sabe? Porque ele chama os amigos no WhatsApp, detona. Aí o que acontece? Na mesma noite, ele fala assim, pô amor, vacilei, perdão, desculpa. Ela, ai, claro que eu te perdoo. E a mãe da menina está assim, Aah! As amigas tudo assim, não acredito que você voltou, não acredito que você perdoou, porque você desonrou ele. Não faz isso não. Eu sei que a gente tem algumas pessoas e essas pessoas têm maturidade, essas pessoas vão saber separar uma coisa da outra, que vão poder te aconselhar. Mas não desonra o teu namorado, não desonra a tua namorada, porque isso não agrada a Deus. Amém? Então, honre o seu namorado, honre a sua namorada, honra a família do seu namorado e da sua namorada. Tá? Então, eu acho que eu coloquei isso aqui em outro lugar, mas uma coisa importante, um namoro 360 é um namoro onde as pessoas se complementam e não se isolam. Já viu aquele namoro que a pessoa, mano, começou a namorar, sumiu. A menina não pode mais andar com as amigas dela. O menino não pode mais andar com os amigos dele. Os dois parecem que vivem numa bolha. É só os dois, é tudo os dois. Se ela não vai, eu não posso, eu não vou, ela não pode. Isola a pessoa da família, isola a pessoa dos amigos. Isso não é um namoro saudável. Um namoro saudável é um namoro onde as pessoas se complementam e não se isolam. E isso é uma maneira importante de você honrar o seu namorado e a sua namorada. É não isolando ela. Como é que você se veste?
Como é que você se porta? Isso é importante num namoro também. Um namoro 360 é onde as pessoas se portam de uma maneira honrosa. O que eu quero dizer? Você está namorando, meu irmão? Você tem uma namorada? Então você tem uma namorada. Você se porta como alguém que tem uma namorada. Você fala como alguém que tem uma namorada. Você não fica de papinho com outras meninas. Então, um namorado 360, ele é um homem, cara. Ele não é moleque. Ele é um menino. Ele não fica, tipo assim, tem 20 aqui. Se eu chamar 20 para sair, acho que 4 saem comigo. Dessas 4, uma deve dar certo. Não, meu irmão. Um filho de Deus, um homem 360, um namorado 360, ele é fiel até com a paquera. Ele só paquera uma, entendeu? Aí ele ora por ela, aí investe. Se Deus abençoar, glória a Deus. Se não, aí, quem sabe, Deus pode mostrar outra pessoa, mas você não faz isso ao mesmo tempo. Menina, como é que você se porta? Você tem um namorado? Você tem um namorado. Para de papinho com outros meninos na internet. Para com essa de eu estou com ele, mas... o ex. Rejeita essa mentira cultural de que para você esquecer uma pessoa, você tem que ficar com outra. Se tem alguma coisa não resolvida no teu coração, você vai para Deus. Você não vai para outra pessoa. Você vai ferir outra pessoa, você vai usar outra pessoa. Isso é pecado. Então, se porte como uma pessoa decente. Se porta como um filho de Deus. Menina, se o seu menino que você está interessado, o teu crush, aquele que é o seu namorado 360, se ele é um cara que gosta da atenção das meninas, toma muito cuidado com isso. Ele gosta de ser o centro das atenções. Ele se alimenta dos afetos, dos suspiros das meninas por onde ele passa. E ele gosta de manter isso. Muito cuidado, porque isso está mostrando que a sua atenção e os teus sentimentos para ele podem não ser suficientes. Ele sempre vai precisar da admiração de mais pessoas, inclusive depois que vocês se casarem. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, cara. Uma menina que se expõe demais. Inclusive, na maneira como ela se porta, na maneira como ela se veste. Os meninos também. Os meninos também. Os dois têm que ficar muito atentos com relação a isso. Porque se a menina gosta de atrair olhares, ela vai gostar de atrair olhares sempre. Ela vai depender disso. Então tome muito cuidado. Um namoro 360 onde as pessoas se portam como namorados, se portam como filhos de Deus, se portam decentemente, não ficam querendo despertar sentimento nas pessoas, não gostam de ficar, eu estou com esse, mas aquele ali é meu step, se não der aqui eu corro lá. Né? Então, essa maneira de você se portar compõe também o teu namoro 360. Outra pergunta que eu faço, você está pronto para liderar a sua namorada? Porque o namorado 360, ele deve ser um líder. Não estou dizendo, meu irmão, e aqui é bem complicado culturalmente falar sobre isso, porque a gente tem um texto na Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, onde fala que a mulher, as esposas se submetem aos maridos. É bem difícil falar sobre esse texto, mas eu quero te adiantar 2 coisas. Esse texto não está falando que as mulheres devem se submeter aos homens, e nem que você, como mulher, deve se submeter a qualquer homem. Esse texto está dizendo que quando você entra num relacionamento para a vida toda, vocês precisam estar em conjunto. Uma das figuras que eu tenho assim sobre submissão é que a submissão aqui não é a submissão de um escravo para um mestre, mas é aquela submissão que existe mútua entre jogadores de futebol. Vocês têm um alvo, vocês têm que tocar a bola. E vai ter um capitão. E a Bíblia diz, olha, esse capitão vai ser o homem. Mas vocês estão no mesmo jogo, vocês vestem a mesma camisa, vocês têm a mesma responsabilidade, vocês são dignos do mesmo respeito. Eu me lembro lá no Nepal, gente, tem um negócio que eu morro de medo, é moto. Morro de medo de andar de moto. Quem anda de moto? Tem gente que anda de moto? Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, não fica cortando os carros, não. Em nome de Jesus. Eu morro de medo de moto. Eu não subo na moto nem lá parado, eu já fico com medo já, que eu caio. E também eu sou fisioterapeuta. Então, 90% dos meus pacientes em ortopedia no hospital era acidente de moto. Então, mas lá no Nepal não tinha outra alternativa. Eu tinha que andar de moto pra caramba. Eu não pilotava, né? Eu ia na garupa.
E lá era legal, porque andava 3 na moto, 4 pessoas na mesma moto. Nossa, era uma delícia. Vai apertadinho assim com todo mundo, né, agarradinho. Vai, Jesus, só pelo evangelho. E eu andando de moto. E eu me lembro que, das primeiras vezes, eu ficava tão duro assim, que o cara que estava pilotando falava, mano, me ajuda. O Ramon, né? Ele comprou um motinho lá. Ele falou, mano, me ajuda, é horrível dirigir com você na garupa. Aí eu falei, por quê? Porque você fica duro, cara, não consigo pilotar. Quando a gente entra na curva, quem anda de moto sabe disso. Você entrar na curva, o cara que está pilotando, ele entra na curva, quem está atrás tem que fazer o quê? Não é? Se ficar duro na curva e um deita e o outro fica reto, perde a estabilidade. O casamento é assim, é isso que é submissão. Os dois estão na mesma moto, compraram combustível, estão indo para o mesmo lugar, na mesma estrada, mas um está na frente e o outro tem que se inclinar junto. E você como um homem, cara, você precisa saber como liderar. Você sabe, você é digno de que alguém se submeta a você? Porque eu vejo os caras falando assim, porque ela não se submete a mim. Eu falo, mano, nem eu a você. Um cara ruim desse, pecador, está errado, meu irmão. Será que você é digno de que alguém olhe para você e fale, não, eu quero andar debaixo da visão desse homem. Olha a visão que ele tem, olha o caráter que ele tem, olha a vida que ele tem. Eu quero caminhar com ele. E você, como mulher, exige, né? A Bíblia fala que os maridos têm que dar a vida pela esposa. Eu quero te perguntar, você é uma menina que é digna de que alguém morra por você? Porque não adianta você se submeter, só que você também não cumpre a sua parte do texto bíblico. Né? Então, é muito importante, você, principalmente você homem, tenha essa percepção. Será que eu estou pronto para liderar alguém? E você olha para o menino que você gosta, ou que você namora, e fala assim, esse menino pode me liderar? Ele pode ser o meu líder? Ele pode ser o meu pastor? Ele pode me conduzir a crescer mais em Deus? Ele pode preencher essa lacuna da minha vida? Tem aquilo que precisa? Ele é um cara trabalhador? Ele é um cara que corre atrás? Ele é um cara que o dia que a gente passar por algum aperto financeiro, eu sei que ele não vai dormir até 10 horas da manhã e vai ficar só pedindo dinheiro emprestado para os outros e vai ficar se endividando? Ou ele é um cara que corre atrás? Ele é um cara a quem eu posso meter? É um cara de quem eu posso depender no dia mal? Então isso é importante. Namoro 360 tem homens assim. Como é o seu caráter? Namorado 360 é um cara de caráter. Uma menina que é uma namorada de Deus, ela tem caráter. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou casado há... Carol não está aqui não, né? Vai que eu erro. Não, tô brincando. A gente casou em 2012. A gente tem 6 anos de casado. E eu posso dizer uma coisa para vocês. O objetivo do casamento não é te fazer mais feliz, mas te fazer mais santo. Então, por isso que você não deve também ficar projetando todas as suas felicidades e os seus sonhos cor-de-rosa no casamento, achando que o seu casamento, ele existe para te fazer feliz, mais completo. Não, o seu casamento existe para te fazer mais santo, mais parecido com Jesus. Então, vai ter dias que serão difíceis, vocês vão ter crises. Vocês vão ter que vencer essas crises. Mas é importante que você esteja casado com alguém de caráter. E isso você percebe no namoro. Você tem orgulho de apresentar a sua namorada para sua família? Olha ela, cara. Olha como ela fala, olha como ela se porta. A Bíblia fala sobre alguma caráter, sobre mentira. Porque se você percebe que o teu namorado é um cara mentiroso e ele mente agora, muito cuidado. Eu já contei para vocês a história do curso de noivos, né? Contei, não contei? Contei. Que eu falei para minha irmã assim, estava no curso de noivos com a Carol, o cara estava orando para encerrar, já tinha acabado já, faltava 2 minutos, 5 minutos, 2 minutos. E aí eu falei para Carol, para minha irmã no telefone, falei, Aline, pode vir já para cá para a gente se encontrar para almoçar, que aqui já acabou o curso. A Carol falou assim, acabou não. Eu falei, não, já acabou, o cara está orando para acabar, faltam 5 minutos. Tipo, até ela ver essa mensagem, o curso já acabou. Ela falou assim, é assim que você vai falar com a gente quando a gente casar? Para mim, quando a gente casar? Esse tipo de coisa, assim, que você vai, não, estou chegando, mas não estou. Já saí, mas não saí. Caráter. O
que acontece no namoro? A gente está tão apaixonado que a gente fecha o olho para aquilo que a gente deveria ver. Aí tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é cor-de-rosa, tudo é romantismo. Aí você casa, aí você abre o olho. É o contrário. Durante o namoro, você fica assim, ó, vê tudo, olha tudo, falha de caráter, tudo isso. Depois que você casar, aí você fecha. Aí aperta bem também. Que aí já não vai, agora já. A hora de ver é agora. A hora de ter conversas sérias sobre falhas de caráter é agora. Cara, você é um cara verdadeiro. Você é um cara fiel. Você é um cara que consegue controlar a tua mente. Você é um cara que está buscando a Deus. Você é um cara de oração. Você é um cara honesto. Você é um cara que lida bem com dinheiro. Isso é caráter. Menina, quando a gente lê Provérbios, a gente vê que o autor de Provérbios pega pesado com algumas características do caráter feminino. Ele fala da mulher tola, a mulher que fala demais, tudo briga, tudo é ruim. E ele fala assim, olha, é melhor você viver no telhado do que com uma mulher que fica perturbando demais. É que não é uma goteira que fica reclamando assim. Ninguém merece, querida. Ninguém merece. Então não seja como essas mulheres que o autor de Provérbios fala, a mulher tola, a mulher adúltera, que o marido sai, o marido viajou, ela se arruma toda, passa batom, adora atrair os olhares, adora seu comentário, adora ganhar curtida no decote. Cuidado com isso. Provérbios fala sobre isso também. Então, se você quer ser uma namorada 360, uma namorada completa que vale a pena, você precisa estar atenta e você precisa estar atento ao seu caráter. Já caminhando para o final, eu deixei isso para o final porque eu acho que isso é particularmente sensível. O namoro, ele não é uma projeção do casamento. Isso quer dizer que vocês podem melhorar. Porque você deve estar sempre buscando se aperfeiçoar em Deus. Mas eu tenho muita dificuldade com quem acha que no casamento os problemas se resolvem. Não precisa resolver isso agora. O casamento resolve. O casamento não resolve os seus problemas. O casamento só projeta. Aquilo que era pequeno fica maior. O resultado vai aparecer. Eu estou falando do ponto de vista e da perspectiva de alguém que está sendo tratado constantemente, gente. Se as paredes pudessem falar, se o meu tapete, que eu choro lá em cima dele, lá na sala, pelos meus pecados, e peço perdão para Carol tantas vezes, pudessem falar o quanto que coisas que eu não tratei lá atrás voltaram à tona no meu casamento. Por isso que a gente precisa tratar, a gente precisa ser sério. Você é um cara doce? Você é um cara que trata bem a sua namorada? Porque o namoro de filhos de Deus não deve ter nenhum tipo de desrespeitosa. Pedro fala que os maridos devem tratar suas esposas com tanto carinho, como se elas fossem um bibelô, uma pedra preciosa. Ele é violento com você? Ele é grosso? Ele já foi abusivo com você? Ele já se impôs sexualmente sobre você? Ele já te feriu? Ele já te segurou pelo braço mais forte? Ele já falou, ele já jogou as coisas no chão? Ele bateu a porta do carro? Muito cuidado, isso é violência. Não ature isso em nome de Jesus, você merece mais. Você merece mais. Ela é extremamente ciumenta, que você não pode... Tem que ter sua senha do celular, senha do e-mail, com quem que você falou, será que era sua mãe mesmo, fala com prova, quem que é essa? Quem que é essa? Quem que você está olhando? Eu vi que você trocou de canal, você demorou um pouco mais nesse canal, porque estava aparecendo a fulana de... Ninguém merece. Cuidado com isso, porque isso também é violência. O ciúme doentio é violência, porque ele é um sentimento de posse, e ninguém tem a posse sobre a outra pessoa. Essas coisas, gente, precisam ser colocadas na luz.
para que a gente tenha namoros abençoados? Porque o mundo vai dizer que várias dessas coisas são normais. Várias dessas coisas que a gente falou aqui são pautadas em princípios bíblicos. E você vai encontrar de tudo aí fora. Mas se você quer ter um namoro abençoado, se você quer ter um casamento abençoado e um futuro abençoado, você precisa ser completo, teleios, precisa ser pleno em Deus. Gente, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, ficar de pé no seu lugar. Nós estamos encerrando já, e hoje foi um bate-papo, foi um pouco diferente de uma pregação comum, mas eu sei que enquanto a gente estava falando aqui, o Espírito Santo falou alguma coisa com você. Se você já está namorando, talvez tenha algumas coisas que você precise colocar sob a luz dessa palavra. Talvez alguns namoros, alguns relacionamentos tenham que terminar, sim. Tá? Tem alguns relacionamentos que não devem prosseguir. Eu espero que a palavra de Deus seja o seu guia e não as tuas emoções. E eu quero dizer uma coisa, cara, eu te entendo. Eu te entendo. As emoções se misturam. A gente não consegue discernir algumas coisas. Ah, mas a gente se ama. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu não estou diminuindo o seu amor, a tua história, o que você sente, dilemas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O relacionamento que Deus tem, um relacionamento abençoado por Deus, é um relacionamento que não te acrescenta dores. Pode ter suas dificuldades, mas faz você crescer. Faz você Jesus. Faz você levantar mãos santas. Hoje eu tive sabe aquele estalo? Quando você fala assim, cara, onde que eu tô? Cara, que doideira isso. Como que eu cheguei aqui? Eu acordei e fui estudar e depois a Carol acordou, a gente conversou um pouquinho. Logo mais a Clara acordou. Aí eu peguei a Clara e peguei ela no colo, ela estava ainda meio mole de sono. Ela deitou assim sobre o meu peito. E eu comecei a cantar, porque todo dia quando eu levo ela para a escola de manhã, eu coloco a mesma música no carro. Por quê? Porque é a devocional dela, é o nosso TSD. Aí a gente vai cantando para Deus, ela já sabe a música de cor. E aí hoje a gente não ia para a escola, mas eu falei, filha, a gente vai cantar do mesmo jeito. E ela ficou ali quietinha, deitada no meu peito. E aí eu abri a cortina, a gente mora no 7º andar, dá para ver um pouco da cidade. E a gente começou a cantar, e ela ficou lá. E às vezes ela dá uma esperneada, mas hoje não, hoje ela ficou. E fiquei cantando. Aí eu vi que ela estava lá, eu não estava se mexendo, né? Estava quietinho, eu comecei a orar. Falei, filha, vamos orar com o papai. Aí comecei a orar. Orei pelo culto, orei por ela, orei pela Carol, orei pela avó da Carol que está doente no hospital. E ela ficou ali comigo. Aí eu falei, filha, vamos orar pela cidade. Aí eu levantei, segurando ela, né, com o braço esquerdo, levantei a mão direita em direção à janela. Falei, Senhor, nós abençoamos a cidade. Que Campo Grande tem um encontro contigo. Aí ela olhou para mim assim, ela levantou a mão assim, ficou junto comigo para a janela, abençoando a cidade. Depois a gente foi para o sofá, sentamos ali. E aí ela pegou o cachorrinho dela e ficou assim, ora, para a gente orar pelo cachorrinho, tem que impor as mãos. Aí eu ponho a mão no cachorrinho, a Carol põe, ela põe também. Aí eu, Senhor, abençoa o Uau. Não, Jesus. Aí ela, papai. Aí, tá bom, filha, ora pelo papai. Ela colocou. Aí a Carol põe também. Aí, Senhor, abençoa o papai, não, Jesus, amém. Mamãe. Depois, Clara. Queria que a gente orasse por ela. Aí oramos. Aí eu estalei e falei, cara, como que eu cheguei até aqui? Eu lembro das fossas que eu entrava quando eu ficava apaixonado. Ficava ouvindo música romântica, chorando. Senhor Jesus, minha prometida e tal. E parecia que aquele dia nunca ia passar. Parecia que a pessoa nunca chegava. E de repente, pum! Eu tô aqui com a minha filha e a gente orando um pelo outro. Cara, que maravilhoso.
Eu não tenho dúvida que essa é a história que Deus tem para você. De uma vida abençoada, de uma vida larga, de um casamento pleno, 360, onde você é autêntica, onde você é você mesma, onde você é autêntico, você cumpre o teu propósito. Mas isso só vai chegar se você for muito sério com relação a esses princípios que a gente falou aqui. Porque não dá para você ter um casamento 360 se você não tiver um namoro 360. Não dá para você deixar para se comprometer com isso só lá na frente. Você começa agora. E eu quero orar para você. Aí no seu lugar. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por essa palavra. E nós entendemos a importância que é, ó Deus, nós falarmos sobre isso. Que a nossa cultura diz um monte de coisa sobre namoro. Mas o que o Senhor diz? Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? Nessa noite, ó Pai, nós ouvimos o que a tua palavra diz. Nós refletimos sobre a importância do Senhor ser o centro e não nós. De a tua palavra nos tratar profundamente. De nós sermos pessoas honradas, pessoas sensíveis, pessoas que amam como o Senhor, pessoas que respeitam, pessoas que são fiéis, pessoas que contribuem para o outro, pessoas que são verdadeiras e não expõem o outro, namorados que amam as namoradas, e justamente porque eles amam as namoradas, eles guardam as namoradas, porque tem muito namorado, o Senhor diz, mas é porque eu te amo, porque eu te amo, prova que você me ama. Senhor, a maior prova de amor que existe, não é quando nós temos mais do outro, é quando nós damos mais de nós. E o Senhor provou isso na cruz. A maior prova de amor foi o Senhor quem deu quando o Senhor morreu. E Deus, tem muitas pessoas, ó Deus, que estão vivendo debaixo de um jugo tão pesado, debaixo de culpa, de pecado, e não é isso que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor pode restaurar namoros que são da vontade. Eu sei que existem pessoas que o Senhor separou para que vivam a vida juntos, mas eles não estão conseguindo. E eles estão talvez até comprometendo o futuro juntos, porque não estão tendo um namoro pleno. E eu oro, Deus, para que eles sejam abençoados pelo Senhor nessa noite. Que eles recebam paz, recebam perdão, que eles tenham coragem para recomeçar, coragem para pedir perdão. Que os namorados aqui da igreja sejam os mais honrosos, respeitadores, aqueles que sabem pedir perdão e sabem perdoar. Que as namoradas aqui da igreja sejam as mais honradas, as mais sábias, as mais crentes, as mais perdoadoras, aquelas que sabem pedir perdão. Ó Deus, e eu oro por uma geração que é curada nos seus relacionamentos. Eu não quero, Senhor, eu não quero ver uma geração que se perde por causa de cantada. Eu não quero ver uma menina com um futuro brilhante perder os teus planos por causa de um aproveitador. Eu não quero ver, Senhor, um cara que tinha tudo para dar certo, tudo para ter um ministério abençoado, uma vida plena, mas ele caiu no canto da sereia. Deus, nós profetizamos sobre esse lugar namoros abençoados, relacionamentos santos, pessoas puras, futuros lindos, famílias só, ministérios abençoados, ó Deus, filhos, filhas, netos, gerações, pessoas que se comprometem com o teu melhor e não abrem mão de viver o teu melhor. Profetizo isso sobre a minha geração, e que a gente possa daqui a alguns anos, casais aqui, já casados, vivendo melhor, testemunhando, eu estava naquela palavra, eu peguei aqueles princípios e o Senhor realmente fez o que prometeu, porque a tua palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Os teus pensamentos sobre os planos são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria. Nós nos apropriamos disso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Você pegou essa palavra? Fala assim, peguei. Agora a gente vai celebrar o Senhor Jesus. Pode chegar aí, gente. Vamos celebrar o Senhor Jesus. Eu quero já deixar estendido para você o convite. Sábado que vem, a gente vai continuar falando sobre relacionamentos, mas agora de uma outra perspectiva, de um outro momento da história. Vai ser o casei agora, né? A gente vai ter uma palavra sensacional. Você não pode perder. Se você já chegou até aqui, você quer ter um casamento abençoado, você já aprendeu hoje como ser um namorado, uma namorada 360, agora você quer saber, Deus, e como é que vai ser o próximo passo? Você vai ouvir de um casal maravilhoso, aprovadíssimo, sobre essa nova etapa. Amém? Amém, gente? Eu falo assim, amém, você fala assim, amém, amém? Aí sim, é desse jeito. Levanta sua mão. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, e nós saímos daqui divididos na graça e na paz do Senhor Jesus, prontos para uma semana de vitória, prontos para relacionamentos significativos, prontos para ouvirmos a voz do Teu Espírito, prontos para parecermos mais com Jesus, prontos para manifestarmos a Tua graça, prontos para pregarmos o Evangelho, prontos para sermos tudo o que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Até semana que vem. Vou